Gente, perdão, estou pedindo autorização para botar para gravar. Deixa eu aqui, tá gravando, pronto. Tá gravando. Eu pergunto, gente, só para informar, eu vou transcrever e eu vou lançar na revista Fórum no domingo, ok? Pode ser? Legal. Tirando isso, eu depois, se vocês quiserem, a gente também pode, depois de eu dar exclusividade para Fórum, mas ainda dentro do interim do festival, lançar em vídeo. A gente pode lançar o vídeo dessa entrevista, por exemplo, no YouTube com o Cine Fantasy. Então também seria um registro. Ainda bem que eu passei perfume, só esqueci da maquiagem. Não, gente, o vídeo não é necessário. Perguntei se vocês quiserem, mas a transcrição é garantida. É só porque depois, se vocês quiserem, a gente consegue replicar. Então, vou repetir essa questão, né? Nossa, foi tão incrível! Brincadeira, gente. Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês. Grande Rodrigo Aragão, Maíra Alarcon, dois dos nomes que têm uma grande representatividade no cinema de gênero, no cinema de terror, e que mais do que nunca é necessário, não só para representar o cinema brasileiro num momento crucial que estamos enfrentando, de políticas públicas, de briga, né, por direito de janela, né, de exibição no nosso circuito, e pela pandemia, que virou tudo online. Mas mais do que isso, porque cinema de terror nunca foi tão político quanto agora. Então, como foi ver essa estreia no 10º Cine Fantasy, tão linda, tão aclamada, tanto no drive-in, quanto agora na repercussão online, que foi justo em que dia, né? Vamos lá. 7 de setembro. E para mim é uma coisa muito interessante, depois de tantos anos sonhando com esse filme, tantos anos pensando em poder assistir isso com o público, em uma grande tela de cinema, né? Eu acho que é o meu filme mais bem acabado, é o filme que foi feito para uma sala de cinema. Uhum. E é um filme de 2020, que o mundo está de cabeça para baixo, e a gente tem esse outro momento de que as pessoas não vão ver na sala de cinema, e, ao mesmo tempo, é um momento que isso leva a gente para a internet e abre o leque das pessoas poderem ver no país inteiro ao mesmo tempo. É uma experiência nova, diferente, e no dia 7 de setembro, eu acho que é uma coisa, esse filme fecha um ciclo na minha filmografia, e eu acho que isso é um momento muito necessário. Eu faço cinema pelos filmes que eu vi na minha juventude, e eu faço cinema fantástico para as pessoas poderem sair um pouquinho da nossa realidade. E eu acho que, nesse momento, poder ver um filme fantástico brasileiro, com cenas de ação, com cenas bacanas, e principalmente de ver um povo nativo, indígenas, negros, mestiços, artistas, dando porrada em colonizadores que são falsos profetas também. Eu acho que é uma coisa divertida e que as pessoas estão precisando dessa catarse. Combinou bem com o Dia da Independência, né? Muito, gente. Eu mutei enquanto vocês respondiam para não vazar o áudio. E eu acho que, como você falou, eu acho uma frase incrível que representa muito bem essa potência do cinema de gênero, né? Do terror, da ação, da adrenalina. A gente mal percebe, quando a gente é envolto numa química de cinema, a gente pode fazer uma crítica muito mais séria, muito mais dura às instituições, aludindo à grande frase, né, do James Baldwin, que foi recentemente replicada pela Madonna, né, então viraliza, que o papel da arte é perturbar a paz. E eu acho interessante essa provocação, perturbar, porque geralmente a gente associa a palavra perturbação ao cinema de terror. A gente pensa, nossa, essa cena foi perturbada, tem tripas, tem gore. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão perturbado quanto pela política e políticas públicas, que estão, inclusive, retirando verbas garantidas, editais ganhos, como, por exemplo, foi o do festival, que tinha edital ganho e com todas as questões não foi liberado.
Então, como foi, em primeiro lugar, né? Também estamos aqui com a produtora do filme, como foi viabilizar esse projeto, já que eu acho que, como vocês já falaram anteriormente, existiu a concepção desse projeto, que é bem antiga, você já planejava esse filme há muito tempo, mas os outros filmes precisavam existir para esse existir, até a viabilização financeira, né, para que ele fosse possível, e as parcerias capixabas para tanto. Então, a gente até chegar no cemitério teve 5 longas antes, né? Uhum. O Rodrigo, o Cemitério das Almas Perdidas é um sonho que está escrito mais ou menos desde 2002. Lançamos os 4 primeiros longas sem nenhum tipo de incentivo, né? A Mangue Negro, Noite dos Chupacabras, Mar Negro e as Fábulas Negras, com a ajuda do nosso produtor executivo Herman Pidner. E depois disso, a gente começou, mais ou menos na época das Fábulas Negras, um pouco antes, a flertar com os incentivos, as leis de incentivo do nosso estado, da Secretaria de Cultura. A gente ganhou 2 editais para fazer um festival de cinema, uma mostra, né, o Cine Terror na Praia. E aí a gente se sentiu um pouco mais seguro de apresentar um longa. Esse longa, na verdade, o primeiro que a gente apresentou foi As Fábulas Negras e não passou. Aí depois a gente apresentou a Mata Negra, na Secult também, e também não passou. Mas aí uma outra produtora parceira, também capixaba, a Finórdia, se apaixonou também pelo projeto A Mata Negra, se tornou coprodutores e nos ensinou uma coisa que eles estavam estudando enquanto a gente estava produzindo, né? Nos ensinou o caminho das pedras do Fundo Setorial Audiovisual. E aí conseguimos, na época, o Prodecine 5 e produzimos a Mata Negra. E isso, para mim, como produtora executiva, foi bem importante, porque me mostrou que eu tinha capacidade de apresentar um projeto maior. Aí, com o Cemitério das Almas Perdidas, a gente apresentou um edital também na Secretaria de Cultura aqui do Espírito Santo, de desenvolvimento de roteiro. E aí a gente desenvolveu o roteiro e o projeto para apresentar já a Ancine, Fundo Setorial e a própria Secretaria de Cultura. Foi muito legal, o Rodrigo pode falar melhor de como foi a parte do desenvolvimento do roteiro, né? Para mim, como desenvolvimento de projeto, aprendi muitas coisas e conseguimos apresentar, sim, um projeto bem acabado do filme para a Secretaria de Cultura e para o Fundo Setorial Audiovisual, Prodecine, e aí acabou que a gente ganhou os 2 editais. O de produção de longa aqui, do Secretaria de Cultura do Estado, que é em parceria com os arranjos regionais do Fundo Setorial, e o Prodecine 1 do Fundo Setorial. Foi a primeira vez que um filme capixaba ganhou o Prodecine 1. Foi muito legal. E aí a gente ficou super feliz, conseguimos os 2 milhões de reais e fizemos esse filme. Ô, Filipe, você edita aí, viu? Você viu que eu aqui gosto de falar muito, né? Mas então, edita aí, resumo. Uma coisa que eu acho importante falar é o seguinte: no Brasil não se costuma fazer esse tipo de filme. O cinema do Espírito Santo, ele ainda não é uma grande indústria como Rio e São Paulo. Então, para fazer um filme tão diferente, nós começamos do início, que é o quê? Formação de profissionais. Então, a gente deu oficinas de efeitos especiais de maquiagem, de interpretação para cinema, pegamos pessoas da construção civil, temos oficinas de cenografia, né? Ensinamos a trabalhar com isopor, pintura de envelhecimento. Então, é um filme que ele deixa um legado. Além de ter movimentado a economia da cidade, foram quase 200 profissionais que trabalharam nesse filme ao longo desses anos. Ele também deixa um legado de profissionais que aprenderam bastante coisa. Se alguém for fazer um filme nessa linha hoje, o Espírito Santo é um bom lugar porque já tem um leque de profissionais preparados. Isso é inestimável. É aquele tipo de coisa que a gente costuma argumentar quando retiram recursos do setor.
o quanto o setor agrega e faz crescer, né? Porque agrega um valor à comunidade, ao entorno, inestimável. Não dá para botar preço de edital no crescimento que faz a região. Eu fico arrepiado. Eu estou arrepiado. Porque eu estou vendo a sua camisa, né? Eu também estou com a camisa aqui do Nosferatu seguindo o Scooby-Doo, né? Eu adoro essa camisa. E vem a próxima questão. Vocês respiram história. Parte você colocou na sua primeira resposta, que também é uma história do povo, da nação, da sua diversidade, dos povos originários, de quem forma esse país. Mas também uma história de cinema. Você e ambos são grandes estudiosos de terem uma paixão pelo cinema. Tanto que me surpreende não ter passado, por exemplo, um projeto como o do Fábulas Negras, com um alicerce da história do cinema de gênero, que era o nosso grande Zé do Caixão. Como nós temos uma certa ingratidão de políticas públicas à memória, vide o que está acontecendo com a Cinemateca, né, brasileira. Então, o quanto está presente no seu trabalho, quando você concebe uma ideia e um roteiro, essa história, tanto, né, do povo, dos povos, do folclore local e regional, quanto de cinema, do Zé do Caixão, do cinema marginal, das nossas camisas, Godzilla, King Kong, Nosferatu, existe toda uma história, né? Como é essa paixão pela história transbordar no seu fazer? Ok. Bem, meu alicerce cinematográfico está ali nos anos 80, nos filmes. Eu acho que como todo cineasta, né? Acho que todo cineasta faz cinema fantástico é uma criança que sobreviveu, é uma criança interna que sobreviveu. Então, eu pude ver todos esses filmes que me impressionaram muito, como Os Caça-Fantasmas, Star Wars, Lobisomem Americano em Londres, A Noite do Arrepio. E eu sempre... além disso, eu tive a referência de ser um cara que mora no interior do Brasil, de uma aldeia de pescadores, de conhecer muitas histórias interessantes. E sempre me incomodou essas duas pontas nunca se encontrarem, que é a terra onde eu vivo e o tipo de cinema que eu gosto. Porque o cinema que eu gosto ele sempre acontecia nos Estados Unidos ou na Europa, em locais que as casas são diferentes, que a cara das pessoas é diferente, que tudo é diferente, né? Eu até sempre brinco que todas as coisas divertidas acontecem em Nova York. Né? Cai meteoro em Nova York, vem alienígena em Nova York, monstro gigante ataca em Nova York. Né? Nada divertido acontece do lado de cá. São lugares seguros. Então, assim, o meu alicerce de querer fazer cinema é isso. Fazer um tipo de filme que eu amo com o cenário que eu conheço, né? Com esse Brasil. E eu penso, até na pergunta anterior, tem uma coisa que o Sérgio Leone fala que é muito bacana de cinema de gênero, no caso dele o western, que ele fala que o western dele é um envelope, né? É um envelope muito bonito e ele coloca as mensagens ali dentro desse envelope. Então, que o cinema, se ele for só a mensagem pela mensagem, muitas vezes você não consegue chegar na população, né? Que é um filme chato, um filme assim. Então, é muito importante isso, você divertir as pessoas, você fazer as pessoas se reconhecerem, não só o brasileiro se reconhecer no filme, mas reconhecer o seu imaginário popular, e ali dentro tem uma sementinha de algumas coisas que você pode ligar pontinhos e, às vezes, refletir um pouquinho. Né? Eu acho que nem por ser fantasia é vazio. É isso. Lindo. Nossa, gente. Vocês vão acabar fazendo chorar, imagina, né? Colocaram o choro no gênero errado, não é no drama, é no terror. Eu ia perguntar, justamente falando sobre transformar esse imaginário, né, em real, materializá-lo,
uma das coisas que vocês são mais notórios são os efeitos especiais caseiros, né, artesanais. Vocês conseguem desde criar criaturas fantásticas a trazer o sonho em meio à realidade e até, como você falou, né, transformar o folclore local em algo fantástico. Eu não poderia dar um exemplo melhor, que uma das coisas que mais eu adoro citar, né, você conseguiu transformar uma galinha em uma cria do demônio. Gente, quando eu vi a galinha do demo e o quão ameaçadora ela poderia ser, hilária e ameaçadora, né? Eu falei agora sobre chorar no cinema de terror, o quanto o riso está próximo do medo, porque é aterrorizante e ao mesmo tempo é hilário, é absurdo. Como é conceber esses efeitos, né? Como foi desde a primeira obra evoluir até agora, em que existe mais verba, existe correção também no computador, mas tudo ainda é muito artesanal. Como foi criar essa escola? Eu faço filme para fazer esses efeitos. No fundo, eu lembro da Mata Negra que a gente tinha se colocado que íamos fazer um filme sério. Eu me lembro disso. Eu me lembro dessa parte. Produção, pessoal, não, vou fazer um filme sério para o mercado, né? Ficar um filme mais mercadológico. E o dia que eu cheguei com um pinto demônio de silicone no set, o Rodrigo não era sério. Gente, mas é tão legal que ele mexia, né? Olha aqui, velho, muito legal, vamos colocar ele no filme. Então, acho que esse lado infantil, assim... É legal que o Rodrigo fazia, ele fabricando pinto, e falava, mas Rodrigo, isso no filme? O Rodrigo, mas vai ficar bom. Eu falava, tá bom, eu acredito, eu tenho certeza que vai ficar bom. Não é disso que eu estou falando, eu sei que vai funcionar. Agora, a parte da seriedade do filme que se vê um pouco comprometida, né? Mas os efeitos sempre ficam bons. Mas aí eu só acrescento também na questão, né? A atuação. Porque ali o Francisco Gaspar e a Patrícia Frost conseguem transformar a cena da seriedade. Pergunto o quanto também está relacionado. Claro. Para mim tem sido maravilhoso. A gente está sem prioridade a atores capixabas, mas eu acho o intercâmbio incrível. E para mim é muito importante que todos numa equipe de um filme fantástico comprem a ideia. Precisa ter uma cumplicidade, uma afinidade com o gênero, porque é muito difícil. Trabalhar com efeito especial é muito difícil, é chato, é longo, é demorado, você tem que estar afim. Cenas de ação doem. É terrível. E o Francisco, tanto o Francisco quanto a Clarice, são bons exemplos de atores incríveis, que eu tive a oportunidade de conhecer eles em eventos fora do Espírito Santo, do santo bater muito, e deles verbalizarem isso. Se tiver uma oportunidade, eu quero fazer um filme de terror. E eu sempre falo, é roubada. Você vai passar frio, vai receber mal, vai morrer no final do filme. Não, eu quero. Então vem. Então é meio assim. Eu não sei se eu estou respondendo as perguntas, mas é isso aí. Nós gostamos de conversar. Corta aí, velho. Não, gente, de forma alguma. Vocês estão respondendo de maneira maravilhosa. Mas eu aqui ia falar, meu ato falho, desculpa. Eu falei Patrícia, queria falar Clarice. Desculpa, gente. Corrigindo o meu ato falho. Por falar em grandes artistas, o 10º Cine Fantasy está homenageando a Gilda Nomati. E uma mosquinha já me contou que tem um projeto inédito de colaboração entre nosso homenageado com uma retrospectiva e a nossa homenageada, né, a grande atriz do gênero, que está praticamente em quase todas as produções do gênero, agora vai estar em todas. Como é que foi essa parceria? Eu fui convidado para dirigir um dos contos de um episódio da série Noturnos, né, que é capitaneada pelo Marco Dutra, que é um ícone do terror brasileiro, né?
do Canal Brasil, e o Caetano Cotardo. Isso, Caetano Cotardo. Então, esses dois são os diretores, chefes, né? E é uma história, bem, um trabalho muito interessante para mim. É a minha primeira direção no mercado de São Paulo. Eu tive a grata surpresa da Gilda estar no elenco. E o que eu posso falar? Eu acho que ela é a grande dama do cinema fantástico brasileiro. Uma mulher que participa tanto de superproduções quanto de filmes extremamente independentes, de diretores estreantes. Então você vê que ela é uma militante. E uma pessoa extremamente fácil de trabalhar, tanto pelo seu talento quanto pelo seu coração. Ela é uma pessoa muito, muito bacana. Assim. Eu já era fã dela, fiquei mais fã depois de ter trabalhado com ela e espero realmente poder fazer outras produções com ela, que a mulher é incrível. Merecida essa homenagem. E voltando a falar um pouquinho sobre o cinema de gênero, vocês começam com um dos meus gêneros favoritos, né? Acho até que eu já mandei para a Maíra minha foto maquiado de zumbi pelos meus alunos. Eu amo, né? Meu sonho. Amo filme de zumbi, é um dos meus gêneros favoritos. E vocês começam abrasileirando o zumbi. E os zumbis cada vez mais são reconhecidos, né, como uma questão mesmo política, claro, como todo cinema de terror, mas adaptável a cada região, como foi o Juan de los Muertos, Juan dos Mortos, né? Em Cuba, que tem toda uma metáfora social. Jorge Romero já fazia isso também. Então, desde usar o shopping mall como um exemplo crítico ao capitalismo, a Terra dos Mortos, que vai aí mesmo mostrar o quanto a questão de classe também seria, como nós estamos vendo com a pandemia atual, que aqueles que mais sofrem são as camadas mais pobres e que seriam os primeiros a serem provavelmente afetados. Então, como foi pegar o mangue, algo tão brasileiro, tão nosso, e transformar e daí deslanchar? O quanto você acha que esse primeiro contato ditou a sua assinatura como linguagem? Eu também sempre fui muito fã de filmes de zumbi, principalmente o dos anos 80 e 90. Assim, Fome Animal é meu preferido. Fome Animal, Volta dos Mortos-Vivos são os meus. E desde o início eu penso, hoje é um gênero muito desgastado. Para fazer algum sentido, fazer uma produção de zumbi, tem que ter algo de diferente. E o que eu posso oferecer de mais original é ser o mais brasileiro e regional possível, né? Porque isso ninguém fez. O Manguezal sempre foi um cenário que me encantou desde a minha infância. Sempre pensei em fazer um filme de terror lá e sempre me impressionou a ideia de que por que as pessoas não filmam mais lá se ele é tão grandioso. Quando você vai filmar lá, você descobre por que as pessoas não filmam lá, porque é terrível filmar lá. É um lugar muito inóspito, principalmente para o equipamento, né? Mas eu gostaria de um dia poder voltar ao Manguezal e poder mostrar aquilo em Ultra HD, né? Já que o Mangue é um filme muito precário. Ainda eu gostaria de mostrar aquilo para que as pessoas tivessem uma noção do quanto grandioso aquele lugar é, quanto lindo é. Mas aí, completando a fala do Rodrigo, essa questão de que os zumbis podem ser políticos e tal, no Mangue Negro tem uma fala muito importante do protagonista Luiz, que é que ele observa que ao seu redor tudo está apodrecendo, né? Na verdade, a partir do Mangue Negro, os filmes do Rodrigo, os nossos filmes, foram apelidados por um tempo de terror ecológico, porque seria a partir da degradação do manguezal que surgiriam os zumbis, né? Então, é por aí que vai o negócio. Era um ecoterror, né? Era um ecoterror.
Eu acho incrível isso. Continua sendo destruído mesmo, infelizmente. Não existe mais os cenários que a gente filmou no Mangue Negro, não existem mais. E para mim é muito interessante, assim, e foi uma grande descoberta, porque quando eu comecei a trabalhar no Mangue Negro, que foi na época que eu conheci o Rodrigo, eu morava no Brasil há 6 meses praticamente. Tinha menos de um ano que eu tinha me mudado para o Brasil. Então eu não conhecia manguezal. Eu não sabia o que era o mangue. Eu fui conhecer o mangue cheio de zumbi. Tratamento de choque. E eu era... Deixa eu te mostrar como é que é aqui. E eu era a única mulher no set. Tadinho. Eu sou pequena e eu era a única mulher no set na produção. Tipo, o meu trabalho era ser a produtora do set, e o set era cheio de água e de lama, até a cintura, literalmente. No nosso set não tinha banheiro, não tinha nada. Por isso que eu casei. Eu tenho que casar com essa mulher, não tem jeito. Aí foi que eu conheci o Mangue e entendi o porquê do Rodrigo querer fazer um filme de zumbis, contando essa história feia, digamos, que fora a grandiosidade do mangue, você vê o esgoto sendo jogado no mangue, as pessoas jogarem, sei lá, sofá, não quero mais um sofá, joga lá no meio do mangue. Então você vê os cenários lindos com essa poluição ridícula. Por falar nisso, é uma questão tão potente, né, tão importante. Você, como produtora, e às vezes, né, muitos estudantes de cinema têm uma noção pré-concebida de que produtor está ali para limitar a criatividade. E a gente sempre tenta explicar em aula, né? Não, gente, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, que limitação é criatividade. Ainda mais num país onde os recursos são escassos ou são caçados. Então, como, por exemplo, a linguagem entre a produção e a direção já conseguiram gerar novas ideias. Algo que teve que criar um atalho, algo que teve que criar um entorno. Isso não vai ser possível. E, de repente, gerou uma nova ideia justamente pelo que é possível redescobrir e transformar. Como esse diálogo, às vezes, ajuda a conceber uma criação. Bem, eu acho que aqui o diálogo flui fácil, né? Eu e o Rodrigo, na verdade, eu sou produtora para viabilizar os nossos filmes. Então, o Rodrigo tem sempre uma ideia louca inicial, que eu me empolgo, porque eu sou empolgadinha, então eu vou atrás dessa ideia louca e a gente começa a viajar na maionese juntos. Quando vê aquela ideia que era desse tamanho, já virou uma bola gigante. E depois disso, a gente tem que pegar aquele monte de massa de modelar e começar a transformar numa coisa viável, desculpa. Então, a gente começa... O Rodrigo vai escrevendo o roteiro e eu vou junto, sempre meio que tentando imaginar a forma que isso pode ser viabilizado. Na verdade, como produtora e como muito apaixonada pelo cinema que a gente faz, eu deixo o Rodrigo viajar na maionese dele, no roteiro que ele quer escrever, e sempre falo para ele que ele pode escrever tudo aquilo que ele gostaria de ver na tela. E depois, quando chegar a hora de ver quanto que esse filme vai custar, é que a gente vai começar a podar, porque também dizem, né, que tem produtores que começam a podar antes do roteiro ter escrito. Eu sempre acho que é melhor deixar a criatividade fluir, porque o trabalho do produtor não é cortar recursos, e sim viabilizar o filme, independente, aspas, do recurso, é o que eu acho, né? Então, eu acho que se você consegue imaginar o filme, depois você começa a imaginar como aquilo pode ser possível de ser feito dentro de um orçamento. Às vezes você tem 10 mil reais, 100 reais, você tem que ver dentro daquele orçamento o que você consegue fazer do roteiro. Às vezes tem cenas que caem, às vezes tem coisas que são modificadas. O Rodrigo já quis explodir uma represa. Não deu certo. Mas vamos só lembrar da lição do Gia Zanquet, né? Procura a represa que vai ser explodida e agenda para filmar nela. É mais ou menos isso. Mas tem uma questão aí também interessante, o seguinte, como
sempre quando eu estou oficina sobre produção, eu falo disso. Eu sempre me concentrei muito no que é possível. Acho que todo o meu roteiro, desde adolescente, eu sempre quis muito fazer. Então, eu sempre projetei minha criatividade para algo possível. Menos no cemitério. Porque o cemitério ele foi escrito numa época muito difícil da minha vida. Foi quando o meu teatro Mausoléu lá que a gente tinha, aquele espetáculo mesmo existia, estava meio que falindo, estava fechando, então foi uma época complicada. E eu escrevi essa história como uma válvula, como um sonho, como algo que, Dantes, eu quero escrever história. E ela foi quase uma terapia para mim naquela época. Ela ficou na gaveta há muito tempo. Mas eu sempre tive esse acordo de um dia fazer esse filme. Tanto é que o último plano do Mangue Negro tem um cemitériozinho lá, né? Lá em cima, lá, feito com argila e palito de fósforo, mas está lá. Então, era acordo meu de fazer. Quando a gente entrou no projeto de desenvolvimento, que eu tiro esse roteiro da gaveta, que aí começou essa coisa. O que é possível no mundo atual fazer? O que será que dá conta? E aí a gente começou a peneirar. Essa cena é possível, essa cena é possível. E foi, para mim, um processo de descoberta também, porque eu sempre achava o roteiro impossível de ser feito. Né? E foi muito legal, porque nesse processo, né, as primeiras ideias que a gente tinha para o cemitério, a gente ia viajar, a gente inclusive chegou nas nossas viagens procurar cemitérios, procurar igrejas, sim, tipo pensando em locações, até que teve uma ideia, vamos alugar um galpão, vamos construir os cenários. E isso fez possível muitas cenas que para a gente inicialmente no roteiro era quase impossível, porque ia precisar estar no cemitério, entrar numa catacumba, sabe? Aquelas coisas... Cena de luta. Cena de luta em cemitério, a gente pensando, gente, será que alguém vai deixar a gente filmar dentro do cemitério? Até que no Mata Negra a gente construiu um pequeno cemitério lá, numa encosta de um morro, né? E o Rodrigo falou, eu vou construir um cemitério. Primeiro pensamos em construir no sítio mesmo, mas depois quando a gente chegou na conclusão de que esse filme tinha que ter um estúdio, nossa vida mudou totalmente. É interessante essa questão, né, da praticidade que às vezes um estúdio pode dar controle, né, pode exercer pelo menos alguma impressão de controle. E como a gente também está abandonado em termos de políticas públicas, não é fácil conseguir autorização para filmar em qualquer lugar. Mas ao mesmo tempo se reapropria, porque nossos cemitérios talvez a gente não tenha a cultura de ter tanto respeito voltado a inserir isso na nossa cultura diária, como por exemplo o México com o Dia dos Mortos, ou os italianos que visitam sempre, têm essa praticidade. Nós, por exemplo, temos grandes personalidades que mal são pontos turísticos nos nossos próprios cemitérios, nossas grandes gênias e gênios, estão todos lá, artistas, pensadores, e a gente não tem essa coisa. E mais do que isso, você já vem trazendo, como você próprio falou, outras culturas. Seja o Livro dos Mortos, que é uma coisa que já vem, né? O Necromancer já é uma questão de gênero, mas que também aqui ganha novos contornos. O voodoo, a questão indígena, com todas outros imaginários. Então, o quanto, por exemplo, no seu processo criativo, vocês viajaram, vocês pesquisaram, o quanto vem disso, mas também vem do sonho, que é uma pergunta que eu sempre quis te fazer. Quando você escreve, você também sonha? Eu não acredito em pesadelos, né? Eu acho que tudo é sonho e tudo são metáforas. Eu não chamo de pesadelo. Eu não digo, eu passei por uma coisa que tem muita ação ou violência, isso é um pesadelo. Eu não acho. É sonho para mim. Então, o quanto você insere esse imaginário também? Você sonha e escreve? Eu sempre quis te fazer essa pergunta. Engraçado que essa semana veio um curta-metragem através de um sonho. E eu tô doida para fazer. Assim mesmo. Eu já até coloquei título e tudo, tô doida para fazer esse curta. Tem o sonho dormindo e o sonho acordado. Eu acho que você vira uma máquina ali e ceninhas vêm, né? Às vezes não vem. Tudo vai ver uma cena aqui, uma imagem ali.
Eu uso bastante, na verdade, bastante. Eu acho também que essa pesquisa em cima de cemitério, eu passei mais de uma década visitando o cemitério. Toda cidade que eu ia, era uma coisa, pessoal, esse cara é meio doido, né? A primeira vez que ele foi visitar meus pais no interior do estado, a gente foi para o cemitério. Nossa primeira viagem juntos, a gente foi para o cemitério. Eu gostava de fotografar, de ver ângulos e tal. Acho que a conclusão é estranha. O cemitério de Buenos Aires, lá a gente foi várias vezes na Recoleta. Toda vez que vai a Buenos Aires tem que ir lá. E chegamos a essa conclusão que não seria nenhum. Eu deveria pegar esse mundo imaginário e pegar um pouquinho de cada e assumir a fantasia. Isso também foi muito bacana, porque a gente começou também, pesquisou sobre aldeias indígenas, povos indígenas, momentos históricos. Fizemos toda uma pesquisa para concluir que o mais legal que a gente poderia fazer é assumir a fantasia, assumir que é um Brasil, é um mundo imaginário, que tem um link com a realidade, mas é um mundo imaginário e isso dá uma liberdade muito interessante para a gente, né? E ver, é um filme de fantasia, ponto. Vamos brincar disso e isso nos deu uma liberdade muito grande. Só para brincar com essa liberdade, já que você falou, por exemplo, de maquete, falou de usar palitinho de fósforo, e eu próprio fiquei surpreso quando eu falo da maquiagem zumbi, né? Que meus alunos usaram tipo algodão molhado para fazer massa no rosto. Eu nunca pensei que pudesse. Disseram, lógico, seria melhor látex, mas a gente não tem látex, a gente compra o barato. Então, a criatividade, né? Se você puder vislumbrar um pouquinho, deslumbrar um pouquinho as pessoas estiverem acompanhando, o quanto você pode dizer assim de criatividade, que você até já se surpreendeu de utilizar coisas que nunca se pensaria para virar uma outra coisa, né? Esse fator reciclagem da criatividade, bem Joãozinho 30, né? Eu já dei mais de 100 oficinas pelo país de efeitos especiais. Muito orgulhoso de ver muitos que passaram por alunos meus hoje no mercado. Tem alguns que foram alunos de alunos. Eu sempre falo isso. O brasileiro vive no hard. O mercado para nós é mais difícil. A gente não tem acesso ao material correto. Quando a gente tem o material 20 vezes mais caro para a gente, e a gente recebe 30 vezes menos que um profissional do exterior. Então, a gente vive no difícil, no modo difícil. Vamos assumir isso. E, para mim, é muito importante sempre dar essas oficinas, essa questão, baseado na nossa realidade. Então, nas minhas oficinas, eu ensino isso aí. Fazer maquiagens com trigo, com gelatina, com algodão e cola. Se você ensina algumas coisas mais profissionais, fala, olha, se você aprende aqui com um material barato, quando o seu cachê melhorar, você vai poder comprar o mais caro e você vai tirar de letra. Vai ser fácil. O que você não pode é aprender com caro e achar que só se faz dessa maneira. Não, tem várias alternativas. E acho que na criação de histórias, de cinema, é uma coisa parecida. Muita gente me manda roteiros, me manda sinopse, fala que tem interesses. Eu digo, tenta direcionar a sua criatividade. Olha o que você tem à sua volta. Se vai usar amigos como atores, tenta criar personagens que tenham características, que tenham conhecimentos parecidos. Vê o que tem de bonito no seu bairro, na sua cidade, de meio ambiente. Saia do quarto da parede branca. Não faça o filme com a parede branca no fundo. Isso tudo vai deixar o filme muito maior do que ele é, muito mais interessante, muito mais bonito para ser visto, né? Acho que é isso, utilizar bem o que se tem.
Lindo isso, uma metáfora do cinema, né? Saia da parede branca. Lindo isso. Profundo. Eu queria voltar um pouquinho à homenagem, né? Não tem como não falar isso. Como é que foi trabalhar com o Zé do Caixão, né? Porque ele, infelizmente, se foi esse ano paradigmático. Acho até que, vamos ironicamente falar, inversamente proporcional, mas se ele está nos olhando lá de cima, não teve um ano mais marcante para ele nos deixar do que um ano cataclísmico, né? Apocalíptico, como 2020. Então, talvez seja uma ironia em relação até às obras. Mas como foi trabalhar com ele e também o Fábulas Negras, vocês trabalharam com inúmeras pessoas que são fortes no cinema de gênero e tem um nome também no mercado e que você reuniu num projeto só, que é tão bonito. E também agrega uma das cenas minhas mais marcantes da minha vida, que é a cena no vaso sanitário, né? Por que não? Aquele dia foi marcante mesmo. Vou te falar que aquilo é o banheiro da minha casa, né, velho? E minha mulher Como foi limpar? É, por isso. Ficou muito brava. Alguém ficou muito brava comigo. Dois motivos. Tinha gosma até no teto, literalmente. E assim, tipo, naquelas frestinhas que você não consegue enxergar. E o 2, era para ser um filme sério. Ele, mais uma vez, driblou essa produtora e falou que dessa vez era um filme comercial. Até chegar aquele dia daquela cena. Eu falei, pronto, o filme comercial do Rodrigo tá aí mais uma vez. Que tristeza. Mas isso foi em 2014. Então eu já nem sofro mais. Quando ele fala que o filme vai ser comercial, eu falo, tudo bem, pode colocar aquela cena cheia de sangue, vai ser divertido. Sobre o Mojica, eu tive muita sorte com o Mojica, porque meu primeiro filme foi lançado em 2008, mesmo ano que o Mojica lançou seu último longa, Encarnação do Demônio. Então, no primeiro festival, que foi o Fantaspor, que a gente foi, ele já estava lá. E o Mojica sempre foi uma aula de humildade, de acessibilidade, né? Sempre foi muito cordial, sempre apoiou, generoso, a palavra. Sempre foi extremamente generoso. E a gente se encontra em vários outros festivais e sempre foi ótimo. Eu confesso que as Fábulas foi um projeto muito barato, muito precário. Eu não tinha coragem de chamar ele para dirigir. Você conta essa história, mas eu queria que ele fizesse alguma participação, uma coisa, apresentar, talvez. E quando eu falei com ele que tinha um projeto sobre o Saci, ele falou que ele adorava o Saci, que ele sempre queria fazer um filme sobre o Saci. E aí eu ofereci ele dirigir. Era o seu ponto, o Saci. Eu queria dirigir. Esse cara dirigia assim, eu dirijo! E foi uma aula, velho. Esse cara, a coisa que eu mais me orgulho na vida provavelmente é isso. Ter colocado ele na cadeira de diretor pela última vez. Ao mesmo tempo, é um pouco triste de pensar que ver essa lenda viva do cinema pela última vez fazendo um filme tão precário, mas ele se divertiu horrores, ele adorou os Sete Pequenininhos, ele que lembrou muito o começo de carreira dele, os primeiros filmes dele, apesar da tecnologia ser diferente, mas o clima, de pouquinha gente fazendo um monte de coisa. Eu acho que era notório para a gente como a energia do set alimentava ele. Eu acho que ele saiu daqui mais jovem do que ele chegou. E eu entendi o que é um mestre, um maestro, né? O Mojica ele era tão incrível que ele dirigia no tom da ação, né? Tudo isso. Quando era a cena mais de suspense, que era para o ator andar devagarzinho, atenção,
câmera e ação. E o ator vai no ritmo da ação dele. Quando a cena era muito impactante, atenção, câmera e ação! E o cara já... Então é um maestro mesmo, né? O cara regia. Foi muito empolgante para a gente. Eu nunca vi uma equipe tão feliz, né? Tem uma cena que não é pela entrevista, não, vou contar um caos. Sei que é eu, Joel Caetano, que é super fã também, e o Marcelo Castanheira, que foi o diretor de fotografia, que era muito fã também. E a gente tinha feito um cenário lá, era uma casa falsa, que era um cenário mesmo, de madeirite, e o cenário tinha vários problemas precários. E o Mojica foi tomar um café em outro ambiente e ficou os três lá, definindo como seria o próximo enquadramento, né? E olhamos um aqui, não, mas aqui vai aparecer aquilo ali, não, aqui vai aparecer. E fizemos um debate ali de uns 15 minutos e achamos um enquadramento ali no canto que era... E aí ficamos todo orgulhoso, dando para contar, né? Uma meia hora os três lá, tá? Ficamos um tempo lá. E aí vem ele com o cafezinho dele, tranquilinho, com cigarrinho. Né? Aí quando a gente vai falar, ele põe a câmera aqui e aponta exatamente para onde a gente tinha chegado à conclusão. Eu lembro do Joel todo emocionado, assim, porra, cara, o cara é foda mesmo, sabe? O cara é foda. Então, foi esse clima que a gente tinha lá, foi muito bacana, assim, foi um momento muito divertido na nossa vida. Eu era total assistente do Mojica, né? O Joel era assistente de direção, eu era assistente dele. Eu tinha que cuidar tudo que ele queria que fosse cuidado. Ele me chamava de princesa. Princesa, vem aqui, minha princesa. E aí ele, para beber água, para fazer o set ficar calado, ele não pedia para o Joel Caetano fazer isso. Era eu que tinha que ir lá e pedir para o set ficar calado, conversar com os atores. Era muito legal. Com as atrizes, principalmente, que ele tinha mais cuidado, né? É interessante, até para falar do episódio dele, né, no longa, porque é curioso que logo ele, que tenha sido uma marca registrada de não ocultar a identidade, o sujeito do terror, e logo no Saci, que é um dos episódios que mais oculta o sujeito, né? Em que ele precisa não aparecer. E quando ele aparece, ele é movimento de câmera, ele é o ambiente, ele é as árvores, ele é o entorno, ele é o que não aparece. Ele é aquilo que está muito mais no cenário e no todo. E vocês também têm um pouco disso, né? Mesmo aquilo que aparece, nem sempre é o vilão. Como no próprio Mata Negra. Não, o demônio não é o problema. E sim como os seres humanos vão utilizá-lo ou vão lidar com isso, né? O maior vilão vai ser aquele amado, que não era nada do que a pessoa achava no coração. Então, o quanto é trabalhar isso? E num contexto como a pandemia esse ano, se isso inspira projetos futuros, até para ver como essa metáfora, o que está por trás do que parece a vilania. Responde aí, Rodrigo Aragão. Eu acho que cada filme é um desafio diferente. Eu acho que o Mojica, ele, no caso do Saci, ele assumiu isso também. Eu acho que foi uma direção super tranquila para ele estava super aberto às novas possibilidades, né? Acho que foi raro muito cuidado como eu falo isso, mas foi raro na carreira dele criaturas, né? Ele teve ótimos trabalhos de efeitos de maquiagem, principalmente no primeiro filme dele é muito impressionante, né? Minha Noiva Lembrei Sua Alma, muito impressionante a maquiagem, mas nunca foi uma grande característica. Então, essa parte do boneco ele se divertiu também, de ter um boneco, foi muito e foi uma experiência diferente para ele também. No caso da questão da pandemia, eu falo que a pandemia é um roteiro ruim. Esse momento que a gente está passando é um roteiro clichê e ruim, porque é isso.
Tem tudo, né? Tem tudo, já foi feito várias vezes, né? Escrito por péssimos roteiristas, que são as pessoas que estão no governo, né? Exatamente. Não Que são tem, péssimos vilões. São péssimos vilões. tem motivações corretas, são caricatos. Se você coloca isso no qualquer roteiro, eles vão falar que é um roteiro ruim, porque é tanto ódio, né? Tanta sem justificativa e tantas pessoas com atitudes ridículas. Se você coloca em um roteiro, se você escrevesse um roteiro e colocasse que alguém ia fazer um protesto para não usar máscara, ou que não queremos vacina, ou que... o roteirista seria esculhambado, assim, aonde? Ou um filme de pandemia, como tantos que já teve, né? Onde a única coisa que você não pode fazer é ir para a rua. E tá todo mundo lá. Esse negacionismo. Então, gente, passar. Eu tô Você ia falar louco para as para pessoas, que. gente, Eu tô louco para que esse momento acabe. E eu não tenho vontade de escrever sobre ele. Eu quero que isso passe. Acho que as pessoas não vão querer ouvir falar disso mais. Estou querendo fazer de outros monstros de mentira. É a minha vontade. Gente, em primeiro lugar, eu só tenho a agradecer por tudo, porque vocês são incríveis e toda a experiência de vocês é uma aula de cinema. Verdadeiramente é. E eu sou um apaixonado pelo trabalho de vocês sabem. E eu queria só para encerrar, para levar esse momento, vocês usaram muito uma palavra, né? E eu acho curioso que essa palavra ela ainda seja vista às vezes como um obstáculo e não necessariamente como uma vantagem, não necessariamente como uma forma de criação, sendo que para o cinema, por exemplo, experimental brasileiro, que se diz ou que se categoriza dentro de uma caixinha como autoral e exclui às vezes o cinema de gênero, como por exemplo o cinema novo excluiu o cinema de gênero e o cinema marginal foi lá e disse, opa, peraí, por que a gente não pode abraçar todos os tipos de cinema, avacalhar, como o Rogério Sganzerla falava, botar OVNI no final de O Bandido da Luz Vermelha e tipo um manifesto antropofágico mesmo. Vamos engolir tudo e vomitar uma nova coisa. E o cinema que se categorizaria excludente do cinema de gênero adora usar expressões como cinema de borda, de as franjas, cinema de fronteira, cinema de invenção, mas vulgariza às vezes a precariedade. E eis que eu chego à palavra que vocês utilizaram, que é a mais criativa. A precariedade é a mãe das invenções. Então, se vocês puderem deixar uma consideração final em relação à genialidade da precariedade, como o cinema de gênero vem avançando fronteiras do cinema, o que vocês deixariam de mensagem para todo mundo que está fazendo cinema, que consome cinema, e o quanto é necessária essa linguagem para a gente poder elevar o cinema para frente? Quer falar? Pode falar. Bem, eu acho que para o cinema de um país ser importante, ele tem que ter todos os gêneros. O gênero fantástico, o gênero de terror, não são gêneros menores, não são gêneros de bordas. Ele é a grande coisa do cinema, de poder extrapolar a nossa realidade. Essa, para mim, é a grande beleza do cinema. Das maiores bilheterias do mundo, das 10 maiores, 8 são de cinema fantástico. E é muito interessante a gente poder trabalhar com o que temos na mão, né? A gente fala, George Lucas em Star Wars já usou cotonetes para fazer multidões, ou barbeador para fazer comunicadores espaciais, isso tendo centenas de milhões de dólares disponíveis. Então, a criatividade, o reciclar, ele não é algo menor, não, ele te engrandece. Então, pegue sua câmera, pegue suas ideias, faça um filme divertido, que estamos precisando de filmes divertidos. É isso. E aí eu falo idem,
E, assim como frasezinha, abraça sua... se abrace. Abrace aquilo que você tem, aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que você não gosta. E abrace sua precariedade também, para poder, a partir dela, criar. É isso. Gente, vocês são demais. Muito obrigado. Escuta, eu estava falando agora com a Lúcia Cal, você trabalha com ela também, né?